Alô, meu amigo, minha amiga, futuro colega servidor da área fiscal. Já falei em outros vídeos que 2025 é o ano dos concursos fiscais. Temos vários certames dos fiscos estaduais muito próximos de acontecer. Temos também os concursos da área municipal que você não pode deixar de aproveitar. E por que não? No final de 2024, a Receita Federal convocou os últimos aprovados do concurso. Nada impede que se iniciem os estudos para uma nova contratação. Então, meu amigo, minha amiga, como que eu posso te ajudar? Em primeiro lugar, com a nossa mega playlist do CTN, que já tem quase 500 vídeos e questões das mais diversas bancas. Temos questões do CESP, temos questões da Fundatec, FEPES, Consulpan, a OCP, CSUFG, FGV, FCC, VUNESP, até perdi a conta. Só que tem alguns alunos que falaram, professor, você poderia trazer algo mais compacto, mais reto e direto? Por exemplo, estou preparando para um concurso do CESP. Pode me ajudar? Claro que sim! Você pode acessar esse vídeo em questão que nós estamos gravando. Por quê? Você verá na sequência 10 questões comentadas de legislação tributária do CTN, exclusivas do CESP e SEBRASP, meu amigo, minha amiga. E o que acontece? Estas questões, elas estão emendadas uma depois da outra, não tem introdução nem fechamento. Então você pode resolver uma questão e partir para a próxima. Combinado? Lembrando, quem está antenado na área fiscal segue o professor Bruno Bezerra e ele fez um levantamento espetacular que nos últimos 5 anos 40% dos concursos fiscais foram organizados por essa banca. Então está na hora de praticar. Beleza? Então aproveitem o vídeo, se tiverem alguma dúvida, mande seu comentário. E para quem não me conhece, meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço, bom vídeo e até mais! Do CESP e SEBRASP para Cefaz de Alagoas, cargo auditor fiscal de finanças e controle de arrecadação da Fazenda Estadual. Concurso 2021. Considerando os princípios do direito tributário, a Constituição Federal de 88 e o CTN, julgue o item a seguir. De acordo com o CTN, é possível que o cônjuge meiro responda pessoalmente pelos tributos devidos pelo cônjuge falecido, mesmo após a data do óbito. Será? E agora, amigos e amigas? Vamos então consultar o CTN. Artigo 131. Estão pessoalmente responsáveis o sucessor a qualquer título e o cônjuge meiro pelos tributos devidos pelo decujus, a pessoa falecida, até a data de partilha ou adjudicação, limitada essa responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da ameação. Portanto, concluímos que a assertiva está correta. É possível que o cônjuge meiro responda pessoalmente pelos tributos devidos pelo cônjuge falecido, mesmo após a data do óbito, porque o CTN diz que ele vai ficar responsável até a data da partilha ou adjudicação, que com certeza vai acontecer após a data do óbito. Então, assertiva correta, meus amigos e minhas amigas. Fica a questão. Questão número 2, do CESP e SEBRASP para Cefaz do Distrito Federal, cargo auditor fiscal, ano 2020. Julgue o próximo item com base no disposto da Lei Orgânica do Distrito Federal, na Constituição Federal de 88 e no Código Tributário Nacional do CTN. De acordo com o CTN, o arrematante de produtos importados e apreendidos pela aduana é contribuinte do Imposto sobre a Importação. Será? Será que é isso, meus amigos e minhas amigas? Vamos ver o que diz o CTN. Com a palavra CTN, contribuinte do imposto, está falando do imposto de importação, é o importador ou quem a ele a lei equiparar, inciso 1, inciso 2, o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Portanto, a assertiva está correta. CESP e SEBRASP, agora para a Cefaz do Ceará, auditor fiscal da Receita Estadual, ano 2021. Considerando o disposto na Constituição Federal no CTN, julgue o item seguinte. Os decretos podem ser considerados legislação tributária para os efeitos do CTN. E aí, amigos e amigas, certo ou errado? Tem gente que já acertou. Nosso CTN diz o seguinte, no artigo 96, a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Portanto,
A assertiva está correta, e não apenas os decretos, instruções normativas, né? Muita gente questiona, não, instrução normativa não pode. Pode sim, meus amigos e amigas. O CTN diz que sim. Beleza? Questão do CESP e SEBRASP para Cefaz do Distrito Federal, cargo de auditor fiscal, ano 2021. Julgue o próximo item com base no disposto da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Constituição Federal de 88 e no CTN. A majoração de qualquer tributo por medida provisória somente produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se for convertida em lei até o último dia do exercício em que tiver sido editada. Então, meus amigos e minhas amigas, o que diz o CTN? Diz no artigo 9º: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir ou majorar tributos sem leis que o estabeleça, ressalvado quanto à majoração disposto nos artigos 21, 26 e 65. O artigo 21 se refere ao imposto de importação. O que diz aqui? O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto. Ou seja, né, a majoração de qualquer tributo, né, somente produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, está errado, né? Porque a gente viu o exemplo, né? Só um exemplo é suficiente para desmentir. O exemplo do imposto de importação, que ele pode ser majorado sem lei, sem medidas provisórias, sem nada. A assertiva está errada, né? CESP e SEBRASP para Cefaz do Ceará, cargo auditor fiscal da Receita Estadual 2021, concurso. Considerando o disposto na Constituição e no CTN, julgue o item seguinte. A obrigação tributária principal pode ter objeto tanto o pagamento de um tributo como de uma penalidade pecuniária. Será que é isso? A obrigação tributária, você paga o tributo e também uma penalidade, uma multa? Será? Vamos ver o que diz o próprio CTN. Artigo 113. A obrigação tributária principal ou acessória. Seu parágrafo 1º especifica que a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito da decorrente. Portanto, pelo que está em negrito aqui, fica claro que a assertiva está correta, meus amigos e minhas amigas. 6 da playlist. Banca CESP, SEBRASP, órgão Cefaz do Distrito Federal, cargo de auditor fiscal no ano de 2020. Considerando as regras do CTN acerca da vigência da legislação tributária e das limitações constitucionais ao poder tributar, julgue o item que se segue. Não havendo disposição em contrário, os efeitos normativos das decisões dos órgãos coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa entram em vigor 30 dias após a data de publicação da decisão. Então, amigos e amigas, detalhado, né? Entrou no detalhe essa pergunta. Vamos ver então o que diz o CTN. Artigo 100. São normas complementares das leis, dos tratados, das convenções internacionais e dos decretos. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa. Beleza. E o artigo 103, salvo disposição contrária, entra em vigor as decisões em que se referem ao inciso 2, ou seja, dos órgãos coletivos, quanto a seus efeitos normativos, 30 dias após a data de sua publicação, o que confirma, portanto, que a assertiva está correta. Questão 7 da CESP, do CESP e SEBRASP para a Cefaz do Distrito Federal, cargo de auditor fiscal, ano 2020. Relativamente a tópicos específicos de finanças públicas, julgue o item a seguir. O lançamento tributário deve ser feito por homologação se o sujeito passivo da obrigação tributária antecipar o pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade administrativa. Será que é isso? Será que o CTN pode nos ajudar a responder essa assertiva? Claro que sim. Vamos lá. Artigo 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato que é referido à autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homóloga. Então, a assertiva está correta. Porque uma vez que o sujeito passivo antecipou o pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade administrativa, só resta a possibilidade de fazer o lançamento por homologação, conforme consta da definição aqui do CTN. Lançamento por homologação é aquele que ocorre quando ocorre a antecipação do pagamento, né? Então, a assertiva está correta. 8. Da Banca CESP e SEBRASP para a Cefaz do Distrito Federal, cargo de auditor fiscal, no ano de 2020 foi o concurso. No que se refere à aplicação da Lei de Responsabilidade Tributária, julgue o item seguinte. A atribuição de responsabilidade tributária solidária ao administrador da massa falida pelas penalidades tributárias por ela devidas se restringe às de caráter moratório. Será que é isso, amigos e amigas?
Vejamos o que diz o nosso CTN. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos que intervierem ou pelas omissões que forem responsáveis, o síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário. O disposto nesse artigo só se aplica em matéria de penalidades de caráter moratório. Portanto, a assertiva está correta. É isso aí. Então, mais uma vez, do CESP e SEBRASP para a Cefaz do Distrito Federal, cargo de auditor fiscal do ano de 2020. Com relação à inscrição da dívida ativa, julgue o item a seguir. É facultativo constar no termo de inscrição da dívida ativa a maneira de calcular os juros de mora acrescidos à quantia devida. Será? Tá esquisitão isso daí, né? Facultativo, opcional. Você mostrar como calcula o juros, não. Está muito esquisito, está muito errado. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos. Claro, a assertiva está completamente errada, muito falsa. Deu para perceber, né? Essa questão é relativamente tranquila. Número 10 da nossa playlist. Do CESP e SEBRASP para a Cefaz do Distrito Federal, cargo de auditor fiscal ano 2020. No que se refere à aplicação da Lei de Responsabilidade Tributária, julgue o item seguinte. Como o conceito de doação constante do direito civil decorre de legislação infraconstitucional ordinária da União, não oponível aos demais entes federados, o intérprete da legislação que necessitar utilizar tal conceito para fins tributários no âmbito do Distrito Federal deve buscá-lo exclusivamente na legislação tributária distrital, ainda que esta veicule definição mais ampla que a do direito privado. Será que isso, meus amigos e amigas, está correto? Vamos ver o que diz o CTN, né? O CTN ajuda muito nessas horas. Artigo 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição, pelas constituições dos Estados ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios para definir ou limitar competências tributárias. Portanto, a assertiva está completamente errada, meus amigos e minhas amigas. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias em nosso canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço e obrigado por ficar até o final do vídeo. Valeu!